Mas, vamos na sequência, rapidamente, assinado inclusive pelo presidente do Banco as informações, todas estão bem claras, não é peça de ficção, insisto, a frente colega, vem na sequência a CPI do Banespa. Até a CPI estava focada só na questão da privatização, destaca a questão dos títulos, na sequência, mostra a questão dos títulos, pena que a gente não produziu isso em mais destaque, mas nós temos esse documento, todos eles. A CPI já apontava lá, quando se reportava aos astronômicos lucros do Banespa, e principalmente o lucro de 2002, que foi da ordem de 2.818, pela mágica da reversão, companheiros e colegas, pela reversão daquela multa da Receita Federal, que o próprio governo federal já dizia que tinha sim um fundo contábil, senhores deputados, e multou o banco na bagatela de 2.500 bilhões, e que o Santander, num passe de mágica, no balanço, no finalzinho daquele ano de 2001, quando ele recomprou 99% das ações na Bacia das Almas, de todos nós, brasileiros, e ele ficou praticamente como acionista único, e ele sabia o que estava fazendo. E ali, a própria CPI apontava que os títulos foram desviados da sua finalidade. Foi esta casa, deputado Roberto Santana, deputado Milton Monte e todos os outros, foi esta casa que reconheceu que havia um desvio da finalidade dos títulos. E eu quero, para frente, vamos, mais ainda, CPI. Por último, e não finalmente, os próprios balanços, as peças contábeis do banco que não podem ser, ele é empresa de capital aberto, a CVM fiscaliza, não pode se dizer que é peça de ficção. Os próprios balanços do banco, na sequência pós-privatização, todos eles, foi retirado há pouco tempo, nas suas notas explicativas, deixava claro a obrigação do banco com os títulos provisionados. E pasmem, senhores legisladores, a peça do banco, que não é uma peça ficcional, eu quero registrar, os balanços do banco, fala bem lá sobre a responsabilidade quando diz o seguinte: desde 1962, senhor Fábio, senhor presidente, portanto, há 44 anos, o banco agia, deputado Paulo Renato, em regime de caixa como previdência. Tal era a certeza desses direitos que o banco fazia desembolso e pagou, queremos reconhecer, enquanto foi Estado de São Paulo, rigorosamente a sua obrigação. Quem não está cumprindo é o Santander. Mas a gente vê aqui hoje, passa na frente, colega, e tem, por último, são as duas notas técnicas que vão ser debatidas aqui. Haveríamos nós de supor, me perdoem a franqueza, por mais leigos, por mais ignorantes em matéria, como alguns querem supor, e nos fazer entender desta forma, mas esqueçamos nós, que nós somos os interessados e favorecidos. Mas as notas técnicas do Senado, da consultoria jurídica do Senado, 542.204, é um libelo para ninguém colocar defeito a despeito de todas as outras posições contrárias. Diz lá o consultor jurídico, sem deixar dúvida, que o ato reservado e privativo do Congresso Nacional através do Senado, artigo 52 da Carta Magna,
não poderia, em hipótese alguma, ser modificado. E foi modificado. Através de expedientes menores. A medida provisória que enxertava a liberação dos títulos, senhores deputados, ela foi reeditada 82 vezes. Eu vou repetir, para ficar gravado nos anais dessa casa. 82 vezes. Mas nós estamos aqui confiantes do Congresso Nacional, que aliás foi a casa que nos recebeu durante a luta contra a privatização. E posteriormente, desde 2001, deputado Nelson Marqueselli, para fazer valer a vontade do legislador brasileiro, que não reservou dinheiro nem títulos para se cometer abuso de poder econômico contra 15 mil aposentados e pensionistas, a maioria já em idade avançada. Vou concluir, deputado, para concluir, dizendo o seguinte: meus colegas, senhores deputados, São Francisco nos ensinou a nós cristãos, respeitados as outras católicos, nós católicos, estamos todos em várias cidades. E se a verdade escandaliza, nós vamos escandalizar esse processo. É um direito nosso que não haverá de ser suprimido, meus companheiros, colegas. E tenho certeza e confiança nos homens públicos do país, que haverão nos três poderes de serem sensíveis a essa questão. Por último, eu quero buscar um exemplo muito ruim de como algumas coisas pisadas e repisadas do deputado Nelson Marqueselli podem virar verdade. O Goebbels, da Alemanha nazista, repetia como estratégia de guerra sempre a mesma cantilena. E é isso que, de certa forma, tentam dizer para nós, para os legisladores, enfim, para o povo brasileiro, que nós, aposentados, não temos o direito sagrado à dignidade, à vida e, sobretudo, o respeito à história profissional de 40 anos de homens e mulheres que dedicaram o melhor da sua juventude na defesa do Estado de São Paulo e do povo brasileiro. Muito obrigado.